Olá, M, tudo bem? Bom dia para vocês. A qualquer momento nós podemos ser interrompidos pelo meu filho. Só para avisar, eu não vou parar, eu vou continuar porque eu ainda não aprendi a cortar a aula. Saudade de vocês. Vai ser nossa primeira aula em vídeo. Eu queria que vocês se preparassem abrindo o PowerPoint chamado Filósofos da Natureza ou Pré-Socráticos. Esse PowerPoint já está no Moodle, mas eu vou postar ele novamente hoje junto com a nossa aula, tá bom? Bom, vocês podem dar pausa no vídeo para abrir o PowerPoint, porque a gente pode olhar o PowerPoint ao mesmo tempo, ouvir o vídeo, vocês não precisam ficar olhando o vídeo, tá? Eu acho até melhor. Bom, imaginando que vocês já abriram o PowerPoint, a gente começa aqui a estudar os filósofos pré-socráticos, chamados também de filósofos da natureza, que foi a aula da semana passada. Inclusive, essa foi a tarefa de vocês, identificar por que os filósofos pré-socráticos também eram chamados de filósofos da natureza. E aí eu tô agora já olhando para a tela do PowerPoint de vocês, tá? Então, a gente tem a ideia... Vocês lembram quando a gente conversou sobre mitologia grega? Que a mitologia é uma explicação, ela é uma vivência do real, da realidade, ela é uma explicação acerca de tudo o que é, acerca da physis. Esse conceito vocês ainda não têm de physis, mas a gente vai ver posteriormente. Os primeiros filósofos, a mitologia tentava explicar a realidade. Além de ser uma vivência, ela era uma explicação, certo? Os primeiros filósofos, eles também vão tentar trazer uma explicação, explicar a realidade, a physis, tudo que é. Só que eles vão fazer de uma maneira diferente. Vocês lembram por quê? Quando a gente explicou a transição entre a passagem da narrativa mitológica para a filosofia, qual era a grande característica? A grande característica da mitologia era fazer uma explicação da realidade buscando o fundamento no sobrenatural. Quando a gente passa ao pensamento filosófico, os primeiros filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, eles vão fazer uma tentativa de explicar o mundo, explicar a natureza através da própria natureza. Por isso eles são chamados de filósofos da natureza. Eles vão olhar para o mundo e tentar buscar uma explicação racional no próprio mundo, e não mais numa explicação sobrenatural, não mais nos deuses, não mais na mitologia, nas histórias sobrenaturais, lembrando aí o sentido de sobrenatural como está para além da natureza, tá? Não tem um sentido aí de misticismo. Estão acompanhando o PowerPoint? Bom, então eu tô no PowerPoint número 2, tá? O primeiro é a capa e o segundo é os primeiros filósofos. Então eu escrevi aqui no PowerPoint. Aliás, não sei se vocês estão com um livro em casa, mas o livro explica isso de maneira muito tranquila, muito fácil, muito rápida e muito detalhada ao mesmo tempo. Então, essa passagem da mitologia para filosofia, para o pensamento filosófico, ela aconteceu quando a mitologia se tornou insatisfatória para explicar o mundo. Né? Essa passagem foi muito gradual, como a gente já estudou presencialmente. Um tema interessante que eu não gravei em vídeo na aula passada, mas eu acho que vocês já leram no livro, no PowerPoint, etc. É o seguinte: esses filósofos, esses primeiros filósofos que a gente vai estudar, eles são chamados de pré-socráticos por uma razão. E essa razão não é cronológica, não tem a ver com o tempo, não tem a ver com a data de nascimento, nem com a data da morte desses filósofos. Eles são chamados de pré-socráticos não porque eles vieram antes de Sócrates, não porque eles morreram ou viveram antes do nascimento ou morte de Sócrates. Eles são chamados de pré-socráticos porque eles contribuem para o pensamento, eles pensam o mundo de uma maneira ainda diferente desse marco filosófico que a gente ainda não estudou, que foi o pensamento socrático. Então, a grande diferença, por que a gente chama de pré-socrático? É porque eles ainda carregavam o pensamento muito. Quando a gente pensa que eles são filósofos da natureza, eu vou adiantar um pouquinho essa parte para vocês entenderem, porque eu acho que não está claro. Quando a gente fala de filósofos da natureza, eles estão olhando para a natureza, para o mundo, para explicar o próprio mundo. É uma explicação racional baseada na natureza, não mais no sobrenatural. Ok, porém, quando a gente estudar Sócrates, vocês vão observar que Sócrates ele faz uma mudança nesse paradigma. Sócrates não é um filósofo da natureza porque ele olha para o próprio homem. Então, a filosofia socrática, ela parte de um paradigma do homem.
Isso é uma virada filosófica que a gente vai estudar depois. Mas, porém, o que a gente precisa saber agora é que os pré-socráticos ou filósofos da natureza são assim denominados não por uma razão cronológica, mas sim por uma diferença de pensamento. E essa diferença é traçada justamente pelo paradigma, porque Sócrates é um marco. Então, a gente chama de antes de Sócrates. Pré-Sócrates não é quem veio antes, mas sim quem pensou ainda nesse modelo diferente, nesse modelo de explicação através da natureza, beleza? E se vocês tiverem dúvida nisso, vocês podem me acionar de qualquer maneira, WhatsApp, e-mail, no fórum, na atividade, vocês podem entrar em contato comigo como for melhor, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo, a gente só pode chegar a 10 minutos, se eu precisar, eu vou precisar de mais de 10 minutos, eu gravo um vídeo. Meu filho se aproximando. Então, os primeiros filósofos, eu já estou no terceiro PowerPoint, os primeiros filósofos buscaram uma explicação do mundo natural baseada essencialmente em causas naturais. Então, a gente chama isso de naturalismo. E aí o nome é muito intuitivo, né? De natureza. Só um instantinho. Filho, fecha a porta do quarto que a mamãe tá dando aula, tem muito barulho, tá? Por favor. Então, você quer dar um oi pro vídeo? Dá um oi pro vídeo muito rapidinho. Dá um oi pros meus alunos. Fala, oi. Oi, agora vai lá que a mamãe tá dando aula. Vai lá. Não pode atrapalhar a mamãe. Bom, então a gente tá falando de naturalismo, né? Então o mundo natural, a natureza, é a chave da explicação do mundo. Eu já falei isso é o que tá escrito no nosso PowerPoint, é bem intuitivo. E essa é a grande diferença do pensamento filosófico nascente, dos filósofos da natureza e pré-socráticos, pro pensamento mítico, que é o que a gente tá abandonando aqui, como a gente já estudou presencialmente. Vocês me ouvem bem? Depois vocês podem me dar um feedback se vocês estão ouvindo muito bem. Não sei se vocês estão ouvindo o desenho animado lá do quarto. Enfim. Então, aqui a gente está no quarto slide. A gente tem a seguinte frase. O pensamento filosófico representa uma ruptura radical com o pensamento mítico enquanto forma de explicar a realidade. Reparem, no PowerPoint eu escrevi em amarelo, ruptura radical. O que significa radical? A gente já falou sobre isso em sala de aula. Radical tem a ver com a palavra raiz. O que lembra raiz para vocês, né? O que está penetrando profundamente, o que está nas raízes, o que subjaz, o que é mais profundo. Então, não confundam a ideia de radical, ruptura radical, com ruptura rápida nem brusca, tá? Radical na filosofia não é o que é rápido. Radical tem a ver com raiz. Então, uma ruptura radical é uma ruptura profunda, tá bom? Passando para o próximo PowerPoint, a gente aqui tem uma explicação da aula passada, a gente já falou isso na aula presencial, de que maneira a mitologia deixa de ser uma explicação da realidade. E aí eu vou entrar aqui, antes da gente falar especificamente sobre os nomes e apresentar a vocês os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eu tenho aqui alguns conceitos que vocês vão precisar entender. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou colocar o nome dele como parte 1. E eu vou deixar o link da parte 2 para vocês também, tá bom? Um beijo, a gente vai continuar essa aula ainda na segunda parte desse vídeo que eu vou postar hoje. Beijo!